Bom dia, amada Igreja de Cristo, a noiva de Jesus, adornada, embranquecida. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. A misericórdia dele se renovou sobre nossas vidas nesta manhã. A sua bondade nos coroa, as suas bênçãos nos perseguem. E nós temos o fôlego de vida nesta manhã. Amém? Temos motivos a glorificar a cada segundo o nosso Deus. E nesse momento, nós vamos estar ouvindo aquilo que Deus ministrou o meu coração a dividir com a igreja. Você está tranquilo? Vamos orar ao Senhor por esse momento? Seja engrandecido teu nome, Pai, por tudo que já ocorreu aqui nessa manhã em louvor e glórias a Ti. Nesse momento, Pai, aquietamos a nossa mente, levamos a nossa mente cativa em obediência a Ti. Que os olhos do nosso entendimento sejam abertos para que possamos, ó Deus, entender a Sua revelação, a revelação da Tua palavra, que consola, que transforma, que nos faz avançar no reino. Eis aqui a minha vida, Pai. Eu me desnudo diante de Ti. Usa tudo que sou, minhas pregas vocais, minha mente, minhas emoções. Sou Tua. Nesse momento sou Teu instrumento, porque nada eu posso fazer sem Ti. Mas o Teu poder que opera através de mim. Usa, Senhor, a minha boca. Que a Tua voz, a voz do Espírito Santo de Deus, fale fundo a cada coração aqui presente. A cada coração que está conosco, conectado através da internet. Que haja fruto de justiça 100 por 1 no solo fértil do nosso coração. Que haja, Deus, a semente brotando, as raízes germinando, florescendo. E que sejamos fragrância como do Líbano para Ti. Esse é Teu momento, Senhor. Usa-nos. Repreendo toda força contrária ao bom andamento da Tua palavra. E declaramos junto, como igreja, Tu és o nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ao tema desta manhã. Fragrância eterna que alcança o mundo. Está no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 9, o nosso texto base que diz: perfume e incenso promovem alegria no coração. O conselho sincero de um amigo dá encorajamento para viver. Perfume e incenso promovem alegria no coração. Assim também a presença eterna de Deus em nós, juntamente com uma vida rendida, impacta tanto o coração humano quanto o céu. Uma vida perfumada de Cristo não é percebida apenas por Deus. Nosso caráter, atitudes e testemunho transformam o mundo ao nosso redor, reforçando a ideia de evangelização através de uma vida verdadeira, transformada e consagrada. Pois há uma fragrância que sobe aos céus e toca o coração de Deus.
Essa fragrância não é feita de aromas artificiais, não. Ela nasce no altar do coração, quebrantado, na vida devocional que se entrega, no espírito que se rende. Essa fragrância não vem de performance externa, mas da vida consagrada, onde tudo o que somos é derramado diante de Jesus. É a fragrância da adoração verdadeira, que sobe ao trono de Deus como incenso suave e atrai sua presença. Não é um perfume passageiro, mas um aroma eterno gerado no altar da nossa alma quando nos quebrantamos diante de Deus. Nosso testemunho de vida é um perfume que influencia corações. Assim como o incenso toca o céu, nossa vida impacta pessoas e leva o evangelho aonde formos. Desde os tempos antigos, a adoração verdadeira era associada a um aroma agradável que subia até Deus. Não se tratava apenas de incenso, fumaça ou cheiro, mas sobre a essência do espírito rendido, de um coração entregue, quebrantado, obediente. Assim como Noé edificou um altar relatado em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21. Veja: e o Senhor cheirou o suave cheiro. O nosso culto, quando genuíno, move o coração de Deus. É nesse lugar de rendição que a fragrância da nossa vida sobe como um incenso agradável. O Espírito de Deus nos chama a um lugar de profundidade, a um tipo de adoração que não apenas canta, mas vive, que não apenas fala, mas se entrega. Só quando há entrega, há perfume. Hoje, nós somos esse incenso, chamados a exalar o bom perfume de Cristo. Não apenas com palavras, mas com nossa vida, atitudes, escolhas e rendição total, e impactando o mundo ao nosso redor. Pois a vida perfumada de Cristo atrai corações ao arrependimento, revela a verdade do Evangelho e encoraja outros a viverem rendidos a Deus. Deus, Ele instruiu Moisés sobre a composição do incenso sagrado, no livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 35. E diz: e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Esse incenso simbolizava a adoração exclusiva, separada para Deus. Ele não podia ser imitado, nem oferecido de qualquer forma. Assim também, nossa vida deve ser um perfume exclusivo para o Senhor, moldado por Cristo, o perfumista celestial, temperado com sua graça e santificado pelo seu amor. Veja o que diz o apóstolo Paulo, o que ele nos lembra em 2 de Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Diga: eu sou o bom perfume de Cristo.
nós somos. Isso não se refere apenas ao que falamos ou cantamos, mas a maneira como nós vivemos, como agimos, como amamos, como obedecemos, produzindo perfume que influencia pessoas ao nosso redor. E para que essa fragrância eterna invada os céus, devemos viver diariamente, profundamente, alguns pilares. Como o pilar da adoração, o altar do Espírito da verdade, a essência que sobe ao trono da graça de Deus. Adoração não é só o que cantamos com os lábios, mas o que vivemos com a alma. Ela vai além da música. É a postura de um espírito que se curva diante da presença de Deus. Jesus ensinou em João, no capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Aleluia! Você é um adorador? Deus achou você. A adoração aceitável é a que nasce do íntimo, do altar da alma, é entrega. A verdadeira adoração é a nossa vida no fogo do altar com um aroma que sobe. O nosso coração é um altar para Deus. Ela nasce de um espírito rendido, de um coração alinhado com a verdade, onde a nossa vontade se curva à vontade de Deus e a opinião se cala diante da sua palavra. É a resposta sincera de quem reconhece e se rende à soberania do Senhor. O Senhor cheirou o cheiro suave da adoração de Noé. Deus sente o aroma da adoração autêntica. Ela sobe como um perfume agradável quando nasce de um coração grato, obediente, temente. Não depende de talentos, mas de verdade e renúncias. Porque a adoração sem entrega é só música. Mas a que brota da cruz da carne e do altar da alma, essa toca o céu. Porque ali, no secreto da renúncia, um aroma sobe e alegra o coração de Deus. No reino de Deus, adorar é se oferecer. É quando eu digo: Senhor, já não vivo mais eu, mas Tu vives em mim. Como diz Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Essa entrega passa pelo pilar da nossa rendição, que é quando deixamos de lutar com Deus e descansamos na sua vontade em total dependência e submissão. Rendição é quando paramos de negociar com o céu e nos deixamos ser moldados pelo oleiro. Não é passividade, é entrega corajosa e consciente. A chave que abre as portas da comunhão íntima e profunda com Deus. No reino, render-se não é fraqueza, é onde a verdadeira força começa. É onde o perfume começa a ser liberado. Está sentindo o perfume de Cristo neste lugar? A Bíblia relata sobre uma mulher que, ao quebrar o vaso de alabastro, ou frasco em algumas versões,
não fez apenas um gesto de adoração, ela profetizou com a sua rendição. Entregou o seu bem mais precioso, seu futuro, sua devoção. Ela quebrou para derramar sobre Jesus. E Jesus disse: deixe-a. Veja em Marcos capítulo 14, versículo 6. E Jesus disse: deixe-a sozinha, porque a afliges. Ela tem praticado uma boa obra para comigo, disse o nosso Senhor Jesus. Não se retém perfume sem antes haver entrega. Quando nos quebramos em rendição, Deus transforma nossas cinzas em incenso, nossa fraqueza em força, nosso silêncio em clamor que toca o trono. E é por isso que o profeta Jeremias nos alerta. Ele faz um grande alerta no capítulo 6, versículo 20. Os seus holocaustos não são aceitáveis. Deus, ele não rejeita o incenso pelo aroma, mas pela ausência de coração. Adoração sem rendição, sem dedicação, sem verdade, não sobe. Religiosidade sem essência, aparência sem entrega, obras sem fé, Deus rejeita o cheiro. O que Deus busca é fidelidade, temor e um coração rendido. O Senhor, ele não deseja performance. Ele deseja rendição total da nossa vida a Ele. Só quando o vaso do eu se quebra, a verdadeira fragrância é liberada. Pois nossa vida é o altar. A nossa obediência é o fogo que consome o nosso ego. Essa é a lógica do reino. Da quebra vem o perfume. Da morte do eu, a vida em Cristo. Da entrega, o derramar do Espírito. Ela quebrou o vaso de alabastro e derramou o perfume sobre Jesus. Diz Marcos capítulo 14, versículo 3. Aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Em outra situação, Maria lava os pés de Jesus com nardo puro. E o perfume era tão intenso que encheu toda a casa, relatado em João, capítulo 12, versículo 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Qual é a fragrância que nós temos exalado no nosso dia a dia? Rendição é se permitir ser despedaçado da autossuficiência. É a purificação do orgulho e da soberba. É dizer: quebro-me para que a fragrância suba ao teu trono, Senhor. E quando isso acontece,
nos tornamos incenso vivo, aceito, agradável a Deus, como relata em Efésios, capítulo 5, versículo 2. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Cheiro suave. Jesus viu no gesto da mulher algo tão profundo que declarou em Marcos capítulo 14, versículo 9. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus eternizou aquele momento como modelo de verdadeira rendição. Ser vaso de alabastro hoje é ter coragem de ser quebrado por amor a Jesus. É renunciar ao controle, ao ego, às aparências. É deixar a adoração transbordar sem reservas. Nós temos um rio de águas vivas que flui do nosso interior. Quando nos quebramos, o bom perfume de Cristo é sentido por Deus e revelado ao mundo. Nos tornamos portadores de uma fragrância que fala, cura, transforma. A fragrância de uma vida rendida ao Senhor. Quem vive rendido ao senhorio de Cristo se torna instrumento para que outros conheçam a Cristo. Porque a rendição total libera o aroma da graça, do arrependimento, da presença de Deus. E Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado, diz a palavra. Esse quebrantamento passa pelo pilar da devoção, que é quando fazemos as coisas quando ninguém está olhando. É amar a Deus diariamente com constância nos bastidores da nossa vida. É viver para agradar a Deus em cada escolha, em secreto e em público. Sendo imitadores de Cristo Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele viveu em devoção, amor, entrega total. E nos chama a fazer o mesmo. Siga-me, diz o Senhor. Devoção não é intensidade passageira, não. É um estilo de vida centrado em Cristo. Ela traz profundidade, gera intimidade, nos transforma em vasos que exalam sua presença. Não se limita ao culto, mas se revela na forma como vivemos todos os dias, com amor constante, mesmo sem aplausos, mesmo no deserto. Nós estamos seguros nas mãos de Deus, Ele zela por cada um de nós. Devoção é dizer, ainda que Ele não faça, eu continuo com o meu vaso aos seus pés. Nossa devoção, ela é preciosa como o nardo puro, quando é inteira, sem dividir o coração com outros deuses. Deus busca uma devoção que não se perde nas distrações, mas que permanece aos seus pés. Como Maria, ouvindo, aprendendo e se derramando
devoção inteira, sem divisão no coração. O perfume que agrada ao Senhor nasce da intimidade. Ser devoto, devota ao Senhor, é viver como Cristo, amando, servindo, se entregando. Essa é a fragrância que transforma o mundo. Porém, essa devoção passa pelo pilar dessa entrega. Nossa vida como oferta viva de amor e obediência à palavra. No reino não há perfume sem entrega. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A entrega é o lugar onde nossa vontade se rende à vontade soberana, boa, agradável e perfeita do nosso Deus. É morrer para si mesmo e viver para o reino. Não há entrega pela metade. Agradamos ao Senhor quando nos damos por inteiro. Ele quer a inteireza do nosso coração. Essa entrega tem memória eterna diante de Deus. Entrega é quando a adoração se torna prática. É dizer: Senhor, eu te pertenço, tudo é teu. Nossa entrega é como um incenso que sobe ao trono. Deus se move onde há entrega sincera e amorosa, porque Ele vê a motivação do nosso coração. Ele examina o nosso interior. Entrega-se é o ápice da adoração, quando nos damos por inteiro e o reino se manifesta em nós. A fragrância que Deus espera vem de vidas santificadas e comprometidas com a sua vontade. Fomos chamados para exalar a fragrância da graça divina e ainda a fragrância do conhecimento de Deus. Enviados para exalar Cristo em todo lugar, como diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Agora, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo o lugar. O conhecimento de Deus tem uma fragrância espiritual que se espalha pela nossa vida. Esse conhecimento é experiencial, relacional e profundo. A revelação viva de quem Cristo é. Conhecer a Deus não é acumular informações, mas cultivar um relacionamento íntimo, reverente e transformador. Esse conhecimento gera frutos, molda o caráter de Cristo em nós, nos evidencia como luz e sal no mundo, não por mérito, mas pela graça de Deus que nós recebemos. Em Ezequiel, no capítulo 20, versículo 41, nos revela o desejo de Deus para nós. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras e que andais espalhados, e serei santificada em vós perante as nações, como cheiro suave, agradar-me-ei de vós, diz o Senhor. Ele quer nos reunir, purificar e usar como expressão viva do seu amor. E de fato, pela obra na cruz, Ele já o fez.
As pessoas ao nosso redor precisam sentir esse perfume. A manifestação viva do Evangelho. Nossa vida deve comunicar quem Jesus é. Nossa fala, atitude, perdão, serviço, fé e amor revelam o aroma de Cristo ao mundo. Somos portadores da revelação de Cristo. Assim como o vaso de alabastro foi quebrado e liberou o nardo puro, também somos chamados por carregar o tesouro da palavra a espalhá-la como perfume. Exalar a palavra, a essência do perfume, uma vez que o verbo vivo habita em nós. O conhecimento de Deus não pode ser retido, precisa ser compartilhado. Não apenas com palavras, mas com atitude, fé prática, uma vida consagrada no altar de Deus. Anunciar o Evangelho é exalar a fragrância desse conhecimento divino. Somos os portadores da essência da palavra de Deus. Nosso perfume não é nosso, é de Cristo, diz, é de Cristo. Somos seus instrumentos, seus vasos. E como viver a fragrância do conhecimento? Como? Mergulhando na palavra até que ela nos molde. Vivendo dignamente, com integridade e santidade. Tendo comunhão real com Cristo. Não apenas conhecendo sobre Ele, mas conhecendo a Ele. Sendo testemunhas vivas, começando em nossos lares, na nossa igreja, na sociedade. Uma vida que exala Cristo, revela Cristo ao mundo. Pois é certo que no meio das trevas e enganos, esse perfume traz a verdade. Jesus é a luz no caos, cura para os perdidos, direção para os sedentos. Sua fragrância atrai corações ao arrependimento. O cheiro da graça e da verdade gera fome, sede espiritual. As pessoas são atraídas não por religiosidade, mas pela presença viva de Deus. Essa fragrância glorifica a Deus onde estivermos. O Evangelho vivido é o maior culto que podemos oferecer. Deus se agrada quando vivemos o que conhecemos dele. Exalamos sua essência e virtudes, um aroma espiritual que nasce da intimidade, como incenso suave. Como no natural, o incenso não nasce pronto. Ele é resultado de um processo intencional e cuidadoso. Assim como o incenso do altar não era feito de forma aleatória no passado, mas segundo a arte do perfumista, como nós vimos. Deus também realiza uma obra intencional em nós, para que sejamos um perfume vivo, uma fragrância que lhe seja agradável. E nesse ponto, em uma analogia sobre a produção natural do incenso e o espiritual, podemos entender que a produção do incenso começa com materiais aromáticos. Veja a foto. Resina, madeira, ervas, que representam, em uma analogia, as experiências da alma. Dores, alegrias, renúncias, aprendizados com Deus. Cada parte isolada tem o seu valor, mas só quando entregues ao Senhor
juntas formam um aroma completo. Deus usa todo o nosso passado, história e processos para criar algo que o glorifica. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos afirma a palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É necessário juntar, unir, como a próxima foto. O que une tudo é o agente ligante, o Espírito Santo de Deus, que dá forma, consistência e vida ao que seria só pó solto. Sem Ele, nossa adoração se dispersa, nossa entrega se perde e nossa vida espiritual se quebra. É o Espírito Santo quem nos conecta ao céu e ao corpo, une nossos dons, cura nossas rachaduras e forma a unidade interior e dá propósito. Veja o que diz o 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ele molda nossa devoção e gera comunhão verdadeira com Deus. E com propósito. Diga, propósito. Ele une uma comunhão verdadeira com Deus e com o próximo. Sobre essa mistura, o Senhor derrama o óleo da unção. Veja na próxima foto. Sua graça, que dá fragrância viva e autoridade espiritual. A graça de Deus. O óleo é o toque do céu em nossas vidas, o que nos distingue. Sem ele, o incenso é seco, religioso, sem vida. Mas quando o Espírito unge nossa adoração, ela se torna viva, transformadora para a glória de Deus. Davi, ele relata sobre a verdadeira unidade, comparando com o derramar do óleo em Salmos, capítulo 133, os versículos de 1 a 3. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Porém, nada tem valor se não houver combustão. Veja a próxima foto. O carvão simboliza o altar do coração, o lugar de rendição, onde o fogo arde e queima interiormente. Sem fogo, o incenso não sobe. É no fogo que o incenso libera a sua essência. Assim também na nossa vida. Só ao passar pelo fogo da obediência e consagração, exalamos o perfume mais puro. Isaías, no capítulo 6, os versículos 6 e 7 diz: Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Purificou os lábios com a brasa viva. Jesus nos purificou com o seu sangue. A combustão espiritual é um mover do Espírito em santidade e entrega verdadeira.
Depois, continuando o processo, o incenso é moldado em varetas ou cone, como a próxima foto, simbolizando nossa formação e preparo individual. Deus não nos usa de qualquer jeito, Ele molda, ajusta, dá direção. Uns como varetas, enviado para um longo caminho, outros como cone, para momentos intensos, mas todos passam pelo molde do perfumista, pela estação da secagem e pelo preparo com humildade e disposição. Diz em Jeremias, o capítulo 18, versículo 6. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus nos molda. Isso nos lembra que a cada um de nós é moldado conforme o propósito de Deus. Por fim, vem a secagem. A próxima foto. Tempo de espera, silêncio, preparo ou culto para maturação. Antes de ser usado, o incenso precisa secar. Não é castigo, é aperfeiçoamento, onde aprendemos a esperar e permanecer fiéis. Como diz em Êxodo, no capítulo 30, versículo 35 e 37. E disso farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista. Santo será para o Senhor. Santo é a tua vida para o Senhor. Deus testa a firmeza do nosso coração, nossa fé, estabilidade, resistência, para que ardam com devoção verdadeira. No tempo certo, seremos incenso puro, santo, subindo em adoração ao Senhor. Em Jó, no capítulo 23, versículo 10 diz: mas Ele sabe o meu caminho, se Ele me provasse, sairia eu como ouro, puros como ouro. Para Deus somos nós. Nossa vida precisa ser como um incenso vivo e santo, para que a fragrância eterna em nós invada o céu. Moldados pelo perfumista celestial. Vês que nosso espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus. Já fomos ungidos com o seu óleo, queimados pelo seu fogo santo e preparados para ser um aroma suave ao Senhor. A obra já foi feita. Como vasos de alabastro, carregamos a fragrância eterna do reino em nós. Nossa vida deve contar ao mundo sobre o amor que nos alcançou, a cruz que nos libertou e o Deus que habita em nós. A vida rendida a Deus é como a fragrância eterna que sobe aos céus, toca o coração de Deus e impacta o mundo ao nosso redor. Assim como o perfume e o incenso produzem alegria, nossa vida consagrada, quebrantada e obediente exala Cristo, trazendo não apenas a evidência da presença divina em nós, mas também a transformação às pessoas que encontramos em nossa peregrinação nessa terra. Sejamos o bom perfume de Cristo. Uma fragrância que sobe ao altar da vida, do altar da vida aos céus, agrada o Pai e transforma o mundo. Através da evangelização viva, com graça, amor, verdade, obediência e evangelização prática pelo testemunho vivo. Que exalemos fragrância viva da adoração, rendição, devoção, entrega e conhecimento profundo da palavra, o perfume da vida cristã verdadeira.
Deus espera que nossa vida revele essa fragrância eterna, revelando o poder transformador de Jesus. Que cada gesto de fé, renúncia, adoração no secreto e rendição no altar seja um perfume precioso que sobe ao trono da graça. Você pode declarar o que está no slide? Vamos juntos? Quebro-me para que a fragrância suba e lhe seja agradável por minha submissão em obediência à tua palavra. Aleluia. Você é o bom perfume de Cristo. Entregue-se, renda-se, exale Cristo e sua vida alcançará corações. Nossa vida é mensagem viva, está sendo lida. Que o mundo sinta em você o aroma de Cristo, um incenso puro, agradável, a exalar sua fragrância ao mundo. Sejamos nós uma oferta viva, constante e santa. Usa-nos, Senhor, como teu perfume nessa geração, e que teu nome seja glorificado. É para a glória do teu nome, Jesus. Pois é certo que o mundo anseia pelo verdadeiro conhecimento de Deus. Seja você esse vaso, você, cada um de nós, você que está pela internet, seja você esse vaso. Encha-se do conhecimento de Cristo e então quebre-se e deixe o perfume fluir. Que cada vez que o céu nos cheirar, Deus se agrade de nós. Que a cada respirar de Deus sobre nós, Ele diga: esse aroma me agrada. Porque somos, para Deus, uma doce fragrância de Cristo que alcança o mundo. Amém? Amém. Assim seja. Glória a Deus.